Bom dia, tudo bem? Eu estou aqui com a Maria Fernanda Paes de Barros e quando eu pensei em alguém para falar de arte no Brasil, eu pensei nessa mulher, na Fernanda, que é uma artista que encontrou a sua alma e se tornou uma empreendedora social, valorizando o artesanato brasileiro. Ela visita vários estados, várias regiões do Brasil, indo de barco, dormindo em aldeias indígenas, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, em vários lugares que ela vai poder falar para vocês. Mas o mais bonito disso tudo é que a Fê deixa sua marca nessas comunidades, pensando na sustentabilidade desses povos, pensando na tradição. Então, ela é uma empreendedora social, como poucas que eu conheço, que traz a alma em cada ação sua. Mas eu vou passar a palavra para a Fê, para ela se apresentar e contar para a gente sobre a vida dela e sobre a Yankatu. O que significa Yankatu? Yankatu, ela vem da crença do povo Camaiurá, que o ser humano nasce com três almas. Uma ele herda do pai, outra ele herda da mãe, e a terceira, que é a sua essência, é Yankatu, é aquilo que confere dignidade ao ser humano, né? Então, quando eu criei Yankatu, eu criei porque eu sabia que eu ia trabalhar com artesãos brasileiros. A ideia era não lançar a Maria Fernanda Paz de Barros, porque o meu trabalho não quer ser só meu. Pois é, e da onde você acha, onde é que foi plantada essa semente, você acha assim, do que te vem à mente de buscar o artesanato brasileiro, assim, e essa vontade também de conferir essa dignidade que você menciona, eu gosto muito dessa palavra, para o artesanato brasileiro. Qual que é a tua primeira memória desse contato com o artesanato brasileiro? Que te vem em Olha, mente? vou te trazer dois momentos, eu acho. O primeiro, talvez eu vou trazer o mais recente primeiro, que foi quando eu fui fazer um curso de design imobiliário. O meu professor, o Ricardo Schirmer, a gente estava, né, tinha um briefing, fez um debriefing sobre uma palavra que eu sempre falo que, para minha sorte, foi a palavra prazer. E aí ele convidou os alunos a deixarem, né, o computador de lado e pensarem o que significa prazer nos seus seis sentidos. Então, sempre fui muito, né? Se é para fazer muito bem feito, Sim, então, ok, sim. vamos mergulhar dentro de mim o que significa prazer para mim nos seis sentidos. E aí eu fui transportada para a floresta, para o sorriso das crianças indígenas, para o artesanato indígena, para o som dos pássaros, para o aroma da floresta depois da E no teu chuva. mergulho interior, da No meu onde mergulho você, no seu interior, mergulho interior. eu Que fui, poderoso eu é, né? fui Poder parar, acessar esses lugares. exatamente, eu fui parar nisso e eu falei, gente, né? A partir dali eu comecei a ir atrás um pouco mais sobre as culturas indígenas. Mas aí isso me lembrou, né? Na verdade, isso sempre esteve presente em mim, porque minha mãe era professora de arte e música, né? Então, Hum, a gente tinha em casa berimbau, tambor, a gente já tinha, né? Eu já a era rodeada ancestralidade já por isso de estava alguma ali. maneira. Uhum. E aí, a partir daí, eu comecei a comecei a pesquisar as culturas indígenas, mas aí, né, as portas não se abrindo, então acabei indo para outras comunidades com artesãos pelo Brasil e entendendo que é tão maravilhoso e que a gente desconhece, né? A gente não sabe a riqueza que a gente tem nesse país. Então, eu me vi nessa função de poder apresentar o artesanato e os artesãos e as tradições Uhum. para os próprios brasileiros, porque se a gente não conhece, a gente não valoriza. Então, o que Sim, falta para ser valorizado é o sim, conhecimento. sim. Em cada móvel teu da Yankatu, você traz a alma e a história, né, Fê? Acho que é legal falar sobre isso Sim, também, que desde o início isso fez parte da concepção. Você compra um móvel. E a Fernanda traz, eu te entrega junto com esse imóvel, uma história, e eu queria que você falasse também sobre isso. a ideia sempre foi usar o mobiliário, e hoje em dia outras coisas, né, como curso e projetos e exposições, mas usar isso como uma ferramenta de transmissão de cultura, né, de transmissão de saber. Então, as peças, elas nascem com a alma, que é
pequeno caderno onde eu conto a história, né, da inspiração da peça, traz as fotos da comunidade, quem fez, e eu deixo páginas em branco para você continuar contando essa história, para ela passar de geração em geração na sua família, como ela passa na família do artesão, e para você entender que somos todos partes da mesma história, né? Sim, Então, sim. estamos todos conectados, e essa possibilidade de enxergar no artesão não só a pessoa que produz um artesanato, mas uma pessoa que mantém viva uma tradição, que está conectada com o território, que nos conecta com as nossas próprias raízes, nos ajuda a entender, né, a ter um olhar sobre o outro, a desenvolver mais empatia, que no mundo que acaba se tornando um pouco perdido na nuvem, eu costumo dizer, você acaba se desconectando disso. Então, o artesão nos enraiza no território. E você pode contar um pouco agora, já que a gente está falando de encontros de culturas, de respeito, do quanto com a escuta afetiva, com a sua abertura, você pode falar um pouco sobre a troca que você conseguiu ao longo desses anos fazer com as comunidades com as quais você trabalha? Olha, são várias trocas. Acho que dá para pegar. É até difícil pegar um exemplo, mas vou pegar, como você está sentada no balanço, eu vou pegar o exemplo do meu encontro com o Kulikida Merinaco, que o apelido é Steve, então a gente chama ele, né, de Steve para ficar mais fácil. E esse encontro aconteceu em 2019, numa SP Art, que eu parei para admirar os bancos zoomorfos, a gente trocou, né, telefones, depois ele volta para São Paulo, isso foi em abril, aí ele voltou para São Paulo em outubro, novembro, entrou em contato comigo para ajudar ele a vender as peças, eu coloquei ele em contato com várias pessoas, vendeu, só que sobraram algumas peças, e eu me ofereci para guardar, para ele não ter que levar de volta para o Xingu. A gente não se encontrou, mas a gente foi conversando, e quando foi conversando enquanto ele estava no ônibus com o filho e tudo mais, quando ele chegou perto da aldeia, ele me mandou uma mensagem e falou: Fernanda, a gente vai precisar parar de falar, porque eu vou para a aldeia, na aldeia não tem sinal. E eu falei: mas quando você voltar, quem sabe a gente consegue se encontrar? E aí ele falou: você bem que podia vir conhecer a aldeia. E eu falei: eu ia adorar. Tchau. Passou uma semana, mais ou menos, ele me manda mensagem de novo e fala: Fernanda, eu falei com meu pai, o cacique, ele falou que você pode vir, minha mãe vai fazer o ritual das mulheres para te conhecer, que dia você chega? Então, eu estava almoçando e eu falei: gente, eu não consigo ir agora em novembro, porque eu tenho um lançamento, mas posso ir em dezembro. E para mim é muito interessante, né, essa fala dele também, porque ele fala: pode, mas você tem que vir no início, porque dia 15 começa o campeonato Interaldeias de futebol e a gente viaja. Então, assim, é muito mágico como tudo faz parte, mas cada um tem a sua identidade. Isso é uma coisa que a gente precisa, né, entender e respeitar. Sim, e respeitar. E a partir daí foi uma construção que não tem fim, né, porque eu falo, todas as relações elas são para a vida, e aí daí a gente desenvolveu uma coleção, que foi a coleção Xingu, que concorreu como finalista no Creators Design Awards. Depois a gente criou o Balanço, que é onde você está maravilhosamente sentada, para o Leilão da Artsol, que também é uma organização no artesanato solidário extremamente bacana. Sim. E aí nesse balanço a gente, como nas palavras do próprio Steve, a gente cria um novo produto indígena. Então, a força desse encontro, a força do respeito da nossa relação, né? E é uma peça, o balanço é uma peça que eu quis trazer o trabalho das mulheres com o mesmo peso do trabalho dos homens, porque os homens fazem bancos zoomorfos que já são, né, reconhecidos, já foram expostos em outros lugares, fazem parte da coleção Bay. E o das mulheres com a fibra de buriti, não. Então, a gente traz no balanço esse equilíbrio, e aí, para mim, a surpresa e emoção, né? Como eu comentei com você antes, é a primeira vez que eles têm a memória de que tem o trabalho do homem e da mulher numa única peça, unido numa única peça. Então, é uma união muito potente. Eu acho que isso é um resumo, né, daquilo que a gente consegue realizar junto. Né? Eu costumo dizer que o futuro é coletivo, gente. A gente não vai ter futuro se a gente não pensar juntos. Juntos e agir juntos. Fê,
Eu queria mostrar um pouco as suas peças agora. Não sei se tem alguma coisa que a gente deixou de fora dessa história tão marcante que você pensa em trazer, Nossa, olha, são muitas porque coisas, mas eu acho que se você quiser a gente pode marcar vários e eu posso ir te contando. Eu acho que o mais importante é entender a força, a potência do artesão, do artesanato, da colaboração, da gente inovar a partir da tradição, sem perder a tradição de vista. Assim, porque muitas vezes as pessoas pensam, né, a tradição ela é arcaica, é antiga. Não, se você olhar para esse balanço, ele é extremamente atual sim, e ele traz a tradição como ela é. Então, eu procuro manter viva a tradição e trazer sim, ela para o presente para mostrar que é isso, a gente não precisa se desconectar da nossa história, do passado, para seguir sim. em frente, muito pelo contrário, ele é o que nos dá força para a Para a gente. gente seguir em frente e escrever a nossa história, né? Exatamente, Escrever a sem se nossa perder história. pelo caminho, porque Sem toda se vez perder que a gente se sente um pouco perdido, a gente volta para ele e se de onde a reencontra. gente veio. Sim. Obrigada, obrigada Obrigada a por me você. lembrar da minha alma, do que me move, porque quando eu vejo a tua história, eu falo, nossa, eu acho que eu. E é isso, quando dá aquele, né, como futura empreendedora social, mas começando aqui dando os meus primeiros passos, tendo me encontrado depois dessa transformação, ver a tua história para mim é uma inspiração de seguir o meu coração, de É, seguir minha alma. fico Então, feliz. Não é obrigada. fácil, mas é recompensador, assim, em inúmeros sentidos. É isso. Obrigada. Imagina. Muito obrigada. Quando Vamos precisar, estou por balançar. aqui.